O intervalo está no ar. Confira na série Histórias da Bahia o episódio sobre a nossa independência. Especismo é o tema do Diversidades. Acompanhe as dicas do Filmei com o vídeo A Dama de Ferro. Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. Em 8 de novembro de 1822, aconteceu a famosa Batalha de Pirajá. Índios tupinambás, negros e brancos pobres impulsionaram o Brasil para a independência! Não podemos esquecer os sertanejos do interior, que também vieram para ajudar. E as mulheres, 3 delas foram ao combate e lutaram bravamente. Joana Angélica, Maria Felipa e Maria Quitéria. Contra a vontade do meu pai! Maria Quitéria fugiu, se alistou no exército, cortou os cabelos e usou uma farda de soldado. Maria Felipa, uma mulher itaparicana, juntou um grupo de mulheres para seduzir os portugueses. Mas quando eles estavam nos ínhos, elas deram neles uma surra de cansanção. Que maldade! E Joana Angélica? Joana Angélica? A menina sabe tudo sobre Joana Angélica. Você que deveria dizer sobre ela. Eu posso falar, mas antes eu preciso contar para vocês como tudo aconteceu. Para nós baianos, o 2 de julho é a verdadeira data de independência do Brasil! Em 1822, o brigadeiro Luiz Madeira de Melo foi nomeado governador das armas, por ordem real, mas o seu governo não foi reconhecido pelos comandantes brasileiros. Ele revidou, liderando homens portugueses em ataques a quartéis e ao convento da Lapa. No dia 25 de junho, D. Pedro de Alcântara foi proclamado regente do Reino do Brasil, na Câmara de Cachoeira. Enquanto o povo celebrava, uma escuna portuguesa disparava contra a vila. Os baianos conseguiram vencer a luta usando armas improvisadas. As vilas do recôncavo baiano se declararam independentes. Em novembro desse mesmo ano, Madeira de Melo autorizou o ataque ao batalhão de Pirajá, até que o corneteiro Luiz Lopes tocou Avançar Cavalaria Degolar. As tropas portuguesas fugiram, pois imaginaram que os brasileiros recebiam reforços de cavalaria. As forças armadas brasileiras bloquearam as principais entradas da cidade. Na madrugada do dia 2 de julho de 1823, os portugueses embarcaram de volta e os brasileiros comemoraram o fim da guerra! A ruptura com Portugal ela já havia ocorrido durante o ano de 22, quando a Bahia entra em guerra contra a presença das tropas portuguesas aqui. Ela vai servir de alguma forma para consolidar, fortalecer aquele projeto de nação que já vinha se esboçando, desde o ano anterior. Saiba mais sobre as histórias da Bahia e não deixe de conferir a entrevista completa com o professor Dilton no Ambiente Educacional Web. Vamos lá? Oi, está começando mais um Diversidades, o nosso espaço de discussão, compreensão e respeito às diferenças. Hoje o nosso papo será animal. Não, mas é animal de verdade. Assunto sério. Vamos ver? Em 1978, a Unesco proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais.
Pela declaração, todos os animais nascem iguais diante da vida e têm direito à existência. Para os antiespecistas, a espécie humana não detém os direitos dos animais não humanos. Por isso, a exploração dos animais para fins comerciais, a domesticação, a privação da vida livre se constituem em violação desses direitos. Mas as discussões não param por aí. Para os especistas, a vida da espécie humana tem mais valor do que a vida de qualquer outro ser. Agora, o que diriam os animais não humanos se por acaso eles pudessem expressar as suas opiniões sobre esse assunto? O raciocínio especista, um preconceito especista, tem a mesma forma lógica que um preconceito racista, né, que o racismo e que o sexismo. No especismo a gente exclui do círculo de consideração moral certos organismos, certos seres, porque são de outra espécie. É aí que deve estar o foco de consideração moral para os animais. Muitos animais têm a capacidade de sentir dor. É por essa razão que nós não devemos infligir mal aos outros animais. Eu estava aqui pensando sobre a cultura humana. Por que ainda hoje consideramos a carne como um dos alimentos mais importantes para o ser humano? Por que ainda hoje, depois de séculos, cultivamos tradições que machucam, causam dor e às vezes a morte de alguns animais? Porque na verdade, a maioria das pessoas é especista, mesmo quando come um simples pedaço de carne. E vamos agora ouvir a opinião da galera. Mesmo o ser humano se considerando superior por ser racional, não tem que existir essa coisa de o ser humano ter direito ou não, porque somos todos animais. O homem, ele precisa respeitar mais a espécie animal pelo seguinte fato, por ele ter consciência de existência. Então, ele sabe que as ações dele ao futuro podem causar danos à sua própria espécie. Você sabia que durante o processo de comercialização da carne bovina, nem sempre a criação segue a monta natural? Nas fases de inseminação artificial, confinamento, exame final e abate, há relatos de hostilização e sofrimento do animal. Como a escola pode trabalhar as questões que envolvem o respeito à diversidade das espécies vivas? Quando a gente fala para os alunos como estamos atuando na natureza, interferindo nela, explorando seus recursos e muitas vezes assim de forma como se eles nunca fossem acabar. Aí a gente aproveita o momento para também estar suscitando, estimulando, fomentando que eles mudem a concepção, o modo de pensar. Então sai assim daquele universo em que o homem é o centro para uma concepção na qual todos os seres vivos têm o mesmo direito, a mesma importância, porque todos nós fazemos parte de um sistema integrado. Pensar que todos nós temos uma ancestralidade comum. Então, o ser humano não é maior, não é melhor, não é mais importante do que as demais espécies. Desenvolver ações, promover ações em que a gente pense que nós somos parte de um todo. Né? Que a natureza é o nosso bem maior e que nós não somos o bem maior da natureza. Viu aí? O nosso assunto de hoje dá muito o que pensar, não é verdade? Mas nós também queremos saber a sua opinião. Escreva o seu texto, envie seu vídeo e não esqueça de assistir a versão completa das entrevistas em nosso portal. A gente se vê em breve. Tchau! Olá, comunidade! O Filmei tá na área, mostrando a produção audiovisual da Escola Pública Baiana. Essa é a Imperial Ponte Dom Pedro II. A sua data de fundação registra 7 de julho de 1885, certo? Porque veja só, uma ponte de 365 metros, né, de comprimento por 9 de largura, toda a sua estrutura de ferro, como a gente pode observar, ser montada de forma braçal no próprio espaço. Então é sem sombra de dúvidas uma obra de engenharia singular até os dias atuais. Não é? Igual a ela no Brasil não existe. E um detalhe muito importante, se ela não tivesse vindo ocupar esse espaço para interligar os municípios de Cachoeira e São Félix, iria estar instalada em algum local do Egito, lá no Rio Nilo. Turistas que aqui vêm visitar as cidades de Cachoeira e São Félix ficam maravilhados, não é? Primeiro pela localização dela, que é muito estratégica, não é? E outra, é uma visão que você tem fora do normal desse vale, não é, cinematográfico, que une os dois municípios, Cachoeira e São Félix. É importante para a ligação entre as cidades de Cachoeira e São Félix, tráfego de carros e pedestres e trem,
que contam que a ponte foi construída para o trem. Essa ponte iria para uma cidade lá no Egito. Ela foi trazida para cá por Dom Pedro II, que na época teve várias cidades que queriam que essa ponte fosse para lá, mas Cachoeira conseguiu esse benefício que foi trazer essa ponte para cá. Como morador da cidade, né? Eu sou morador de Cachoeira e o acesso que nós temos, o trânsito que nós fazemos entre São Félix e Muritiba, essa ponte contribui muito para nós. De que forma? Primeiramente, pela economia, porque se não tivesse essa ponte, a gente teria que ir para a BR-101 para poder chegar até o acesso a São Félix. E também pelo lado histórico, né? Porque muitos turistas também visitam a nossa cidade. Bom, a sensação que a gente tem de atravessar essa ponte, no meu caso, né, é uma sensação de retorno de memória, né? Porque lá da cidade onde eu venho, na década de 60 ainda tinha trem. E aí quando eu era pequeno eu sempre vi o trem chegar e depois esse trem acabou. E aí quando eu estou por aqui em Cachoeira, esse trem passa e me retorna toda a memória de quando eu era criança, as brincadeiras que a gente fazia antes do trem chegar. Escoam os ventos entre os meus espaços, te proporcionando uma vista quase como um abraço. Não sou menina, nem menino, sou a representação de um passado histórico. Meu nome? Me chamo Ponte Imperial Dom Pedro II. É isso aí! É a comunidade escolar provando do que é capaz. Se você quer ver o vídeo completo, acesse o Ambiente Educacional Web. Quer participar do Filmei? Então mande o link do seu vídeo para tv.anisioteixeira@educacal.ba.gov.br. Até mais! TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.